O Renato não gosta do Vijaçante? O Campas foi embora, o que isso significa? E tá chegando o Vina, qual é que é desse cara? Vamos falar sobre tudo isso agora. Começando pelo Campas, né? Colombiano aí, que era a sensação do Tolima e que nunca jogou bem no Grêmio, nunca conseguiu se acertar. Um cara que a gente vê que tem muito problema tático, problema às vezes até de foco, concentração talvez. É um cara que não é competitivo, para resumir a ópera, né? Mas que talvez confunda algumas pessoas porque ele tem alguma habilidade, alguma velocidade. É um cara que de repente faz uma jogadinha ali, dá uma meia-lua, sai correndo e não sei o que mais e tal, e chuta, é um chutadorzinho assim, né, meio de longe, volta e meia acerta, mas nem é tanto. Mas ele tem lá suas credenciais sim, que às vezes podem enganar ou confundir, e confundiram muito a direção do Grêmio. Eu fico um pouco abismado, eu só não fico mais abismado porque eu acho que a última gestão no quesito futebol, ali, sobretudo nos últimos anos, ela foi tão horrível que, cara, era um mar de absurdos, assim. Quando a gente tá muito imerso, né, envolto a tanto absurdo, a gente começa a normalizar algumas coisas. Então, a gente ficou meio anestesiado, de certa forma, né? Quando a gente compra o Diogo Barbosa por 10 milhões de reais, 25% do passe, né? Eu sempre bato nessa tecla, 25% do Diogo Barbosa, 10 milhões, significa que a direção do Grêmio avaliou o Diogo Barbosa em 40 milhões. Em 40 milhões. E aí quando chega um Campas por 22 milhões, a gente nem fica tão alarmado. É um cara que é mais jovem, é um cara que pode ter um potencial e tal, né? Só que, sinceramente, eu fiquei alarmado, assim, racionalmente pensando, a gente tem que ficar um pouco alarmado. Eu queria entender como é que se deu essa contratação do Campas, né? Como foram os processos de análise, quem analisou, quem definiu pela compra do Campas, quem decidiu, né? Foi o técnico, foi o vice de futebol, foi o presidente, foi uma equipe, baseados em quê? Né? Qual foi o processo da análise? Foi videozinho do YouTube das skills de Campas, né? Não sei o que. Como é que foi, cara? Como é que foi? Alguém foi lá em loco na Colômbia ver alguns jogos? Quantos jogos, né? Que contextos tinham esses jogos? Porque, cara, a gente está falando de 22 milhões de reais. Até então era a maior contratação da história do Grêmio. A gente não está falando de 22 centavos. Né? Então é um negócio que exige responsabilidade, para dizer o mínimo. O Grêmio ali no momento vinha, se eu não me engano, já estava bem perigando cair, né? Quando o Campas chega, o Grêmio precisando de uma solução para o meio de campo, então a direção estava pressionada, estava acuada, e nesse desespero, às vezes, né, é um prato cheio para tu fazer bobagem. Né? Então eu desconfio que o processo tenha sido bem amador, como quase todos que a gente viu ali dentro do futebol do Grêmio nos últimos anos, mas eu tenho bastante curiosidade para entender bem como se deu, assim, sabe? E é isso, cara, 22 milhões e é um alívio saber que ele não vai jogar mais no Grêmio em 2023. É um alívio, né? É um cara que estraga quase toda a jogada. Se a gente for olhar, assim, muita jogada que vinha, pum, estragava. Chegava no Campas, acabava a jogada, sabe? Então, infelizmente, eu ainda dei bastante tempo para a direção antes de pegar no pé, antes de cravar alguma coisa, antes de ser categórico em alguma opinião. Mas, cara, foram o quê? Quase 2 anos, né? Não, e ganhou chance, ganhou. Não dá para dizer assim, mas também não aproveitaram ele na posição certa, não deram chance para ele, deram até em mais de uma posição ali, para ele escolher. E olha, não rolou. Vai saber, né, também, ele não é mais um gurizinho, mas ainda é relativamente jovem. Vai saber se também daqui a pouco não respira novos ares, não, né, se acerta a cabeça, muita coisa passa pela cabeça. Daqui a pouco ele não é tão, assim, absurdo, né, ter valido 22 milhões como a gente está pensando. De repente ele mostra algum valor lá no Rosário Central, na Argentina, né, o idioma ele domina, já tem alguns atalhos ali. Vai saber, né? Eu não apostaria minhas fichas nisso. Eu acho que o Grêmio perdeu dinheiro e vai ter que trabalhar a partir de agora para perder menos, para abater pelo menos uma parte, seja com esses empréstimos, seja com a opção de compra que o Rosário Central vai ter no final da temporada agora, né? Então
assim, recuperar um pouquinho. Eu acho que já a gente tem que nos demos por satisfeitos porque foi uma compra equivocada na minha visão. Continuando aqui na seara das contratações e dispensas e afins, o Grêmio está anunciando a chegada do Vina, né, do Ceará. Eu me esqueci de olhar antes de gravar o vídeo a idade dele, mas eu imagino que ele deva ter uns 30, 32, assim, talvez 31. Eu chutaria 31, tá? Mas eu não sei exatamente a idade dele. Mas é mais para 30 do que para 32, eu acho. Ele não é tão velho assim, mas também já é um cara longe de ser um jovem, bem maduro. Já não tem a questão da física, da saúde, assim, né, como um primor ali. Mas, por outro lado, é experiente, é um cara que já chega pronto, um cara que, né, para chegar, entrar e resolver e não sentir pressão e tal. Então, tudo tem os dois lados, né? E aí, eu acho que o ponto mais discutível sobre a chegada dele é um cara que não é um primor de jogador, não é um craque, mas eu acho que também ele tem seu valor, não é um perna de pau, um pé duro, né? Um cara para elenco, portanto. E sendo um cara para elenco, já começa a entrar aqui já começo a entrar não é na polêmica, mas no ponto de discussão que eu tenho ouvido aí, lido, né, sobre o Vina. Quem é o Vina? Qual é a posição dele? Que jogador ele é exatamente, né? E eu confesso que eu não sei dizer exatamente, eu não sou um grande conhecedor do Vina, ou até mesmo de movimentações táticas e posições e funções. Eu sei o básico ali, e pelo que eu acompanho a distância do Vina, ele é um cara ofensivo. Ele é um cara ofensivo, ele um dia me xingou e eu fiquei ofendido. Não, ele é um cara assim, que é mais, não é agudo a palavra, mas ele é um cara que, embora seja um meia, ele não é um, como é que eu vou dizer? Eu ia dizer um Bitelo, mas o Bitelo é o cara que mais tá fazendo gol no Grêmio aí depois do Soares. Mas entende, para mim ele é um meia atacante. Talvez ele seja um meia mesmo, o 10 também, né? Porque acho que ele já jogou pelas pontas em algum momento, talvez até mais na frente, fincado. Ele é um cara que tem, acho eu, posso estar falando besteira, mas a impressão que eu tenho dele é que ele é um cara que tem uma certa versatilidade, o que não é ruim. O que não é ruim. Só que o Grêmio tem que saber por que está contratando ele. E eu acho que o Grêmio sabe, óbvio, né? E eu espero, conhecendo o Vina e principalmente conhecendo o elenco do Grêmio, eu espero que o Grêmio esteja trazendo ele para ser o meia que eu citei num vídeo anterior, que falta ao Grêmio na reposição ao Cristaldo. A gente está falando que o Cristaldo tá indo bem, até não foi tanto no último jogo, né? Tá se soltando aos poucos ainda, tá chegando e tal. E que mesmo que ele dê uma ótima resposta e seja uma boa solução de meia, era o nosso único no elenco. Nosso único no elenco, naquela função clássica ali de meia, né? Meia centralizado, é o único. Claro que a gente sabe que o Bitelo pode fazer ali meio improvisado, pode não sei o que, deslocar, pode jogar sem esse cara, pode tudo. Mas se a gente quiser montar um time com essa função ali definida, só tem, na prática, redondinho assim o Cristaldo. E eu acho que o Vina também é esse cara. Eu acho que o Vina é esse cara. E eu acho que o Grêmio trouxe com essa cabeça. E aí é aquela coisa, né, cara? O Cristaldo ainda tem muito ponto de interrogação em torno dele, né? Começou bem, impressionando, daqui a pouco já caiu e tal. É normal, a gente vai ainda entender o tamanho do Cristaldo dentro do Grêmio. E o Vina a gente sabe que tem um tamanho ali médio para um pouquinho melhor. Acho que ele até era meio ídolo ali no Ceará e tal. Então assim, cara, se o Cristaldo der uma patinada, daqui a pouco o Cristaldo é o reserva do Vina. Eu acho que também tem que deixar bem claro isso que no mundo ideal, que a gente sabe o teto do Vina, né, o limite dele, assim, no mundo ideal, o Cristaldo passa lotado desse teto e o Vina será um bom reserva para aquela função. Para entrar durante um jogo, para jogar quando estiver poupando titulares, para, né, numa eventual lesão ou suspensão do Cristaldo. Então, acho que é um acerto da direção nesse sentido, acho que é um bom nome, mas também acho que tá tudo em aberto, né? Eu acho que daqui a pouco, se o Cristaldo patinar um pouco e o Vina se mostrar regular, aquele jogadorzinho assim, tipo o Ramiro era, sabe? Que, cara, não era um primor, mas sempre te entregava ali uma nota 6, 7, né? Nunca baixava daquilo, nunca fazia um jogo horroroso.
numa dessas, se o Cristaldo não se acertar, eu acho que o Vina pode ser esse titular até para essa função de meio de campo. E ainda falando de meio de campo, e para fechar o vídeo, o terceiro e último assunto, aqui eu vou tentar ser bem sucinto, que é tipo assim, tá rolando uma polêmica sobre o Vijaçante, que inclusive o Renato já indicou que vai jogar amanhã, né, na Arena. O Vijaçante vem sendo meio escanteado, não tá aparecendo, não tá jogando há bastante tempo. É um cara que, como eu já disse também em outros momentos, foi um dos únicos que se salvou, talvez, da temporada passada. E o Renato estava dizendo que não, que eu não tô usando ele porque eu já conheço ele, eu tô deixando outros jogadores atuarem para entender como é que eles vão me dar uma resposta e tal. Que até certo ponto é verdade, mas até outro ponto, cara, podia jogar pelo menos 10 minutinhos no final de um jogo, 5, 15, sabe? E outra, Thiago Santos ele também já conhece e tá jogando, tá entrando, né? Então fica um pouco forçado, assim, forçada a narrativa do Renato, porque não foi um jogo ou dois, acho que foram mais vezes que o Vijaçante nem apareceu, sabe? Acho que daí começou a criar o burburinho. Então eu acho que eu acho que tá todo mundo errado nessa história. Eu acho que o Renato errou, né? Errou em dar uma segurada tão brusca no Vijaçante. Uma coisa é não botar de titular e tal. Mas assim, ele quase tirou o cara do contexto, assim. Eu acho que o Renato errou a mão aí nesse movimento. Não sei se ele tem alguma coisa com o Vijaçante, até acho que não, acredito que não. Mas ele errou, eu acho, nesse movimento. E a partir desse erro do Renato, que sim, foi um erro na minha opinião, eu acho que também nós, torcedores e imprensa, tá todo mundo meio também criando um melindre, uma celeuma, por causa de um... Tá, calma, o Renato também não mandou o Vijaçante treinar em separado, o Vijaçante também não é o Messi, que meu Deus, o Renato tá tirando o Messi do Grêmio. Acho que rolou um exagero também, sabe, como se o Renato tivesse brigado com o Vijaçante, como se ele tivesse ficado um mês afastado, treinando em separado. Não, cara, foram 3, 4 jogos ali, beleza. O Vijaçante também é um cara meio pra grupo, pode até ser titular, mas não é o Messi e tal. Então eu acho que rolou um erro do Renato, rolou também um exagero. A partir disso se criou uma coisa, sabe? Que o Renato teve que se justificar mais de uma vez em coletivas, tipo, como se tivesse um negócio entre ele e o Vijaçante e tal. Então eu acho que rolou um exagero também da repercussão, né, que se deu a isso. E talvez eu me inclua repercutindo isso, inclusive, aqui agora no canal. Então o Renato tá errado, torcedores e imprensa estão errados e eu, né, tô nesse bolo de torcedor, mas também tô errado ao falar isso tudo nesse vídeo, provavelmente, né? Mas é só para dar minha visão, eu acho que não há de ser nada e tomara que o Vijaçante jogue bem amanhã, domingo, na Arena, para continuar ali no circuito. Eu acho que é uma peça importante que pode até virar titular numa eventualidade, mas no mínimo é uma boa opção para elenco. Feito, não sei o que vocês acham, comentem aí. Era mais ou menos isso. Falou, abraço.